Ok, bom dia Sauá, bom dia a todos os ouvintes. A partir de agora, Conexão da Cidade chegando pela sua 87,9, a sua Sauá FM. Hoje, Conexão Entrevista estará recebendo aqui a doutora Madeleine para uma entrevista muito importante aqui para nossa população. Vamos conhecer um pouco mais da história da doutora cubana mais querida da nossa cidade e região, a doutora Madeleine, que já está aqui nos estúdios da Sauá FM. Então, muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024, começando a partir de agora o programa Conexão da Cidade. Um ótimo dia a todos vocês que estão aí na Praça Agamenon Magalhães, Praça São Vicente, você nos sítios, distritos, povoados, em qualquer lugar da nossa cidade, nosso bom dia. Vamos aqui para nossa entrevista com a doutora Madeleine no programa Conexão da Cidade. Ok, vamos logo desejar aqui um excelente dia aí para nossa doutora. Doutora Madeleine, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. É uma honra, quer dizer, retificar para a senhora o nosso orgulho e a honra de estar recebendo a senhora aqui nos estúdios da Sauá FM e também no programa Conexão da Cidade. Nosso muito obrigado, doutora. Bom dia, Tony. Bom dia, os amigos de Sauá. Eu que agradeço pelo convite e a honra é toda minha de estar aqui com você. Beleza, doutora. Ô, doutora, a senhora nasceu em Cuba e da sua infância, né, para nossos ouvintes, doutora formada em medicina e já está aqui há mais de uma década aqui em Sauá e também atendendo na região. A senhora nasceu em Cuba e desde criança a senhora tinha essa intenção de trabalhar na área da medicina, doutora? Ô, Tony, eu sempre gostei muito de desenhar e de criança, quando a gente ainda não tem bem a ideia do que vai ser no futuro, eu sonhava, eu dizia, eu quero ser arquiteta. Só que minha mãe e meu pai eram obreiros, pessoas bem humildes, mas ele tinha um sonho além do meu. Eles queriam, porque realmente é uma área muito, assim, muito importante em todo o mundo, né? A área da medicina, não menos importante é a arquitetura, mas eles sempre sonhavam e diziam, eu quero que meus filhos sejam médicos. Então, tanto que eles se esforçaram, trabalharam e sempre nos guiaram por esse caminho, e meus irmãos também são médicos. Então, eu também quis fazer o desejo dele, e quando cresci, já quando era menos pequena, aí eu vi realmente que a medicina podia ser aquele ramo, aquela ciência que eu iria amar futuramente. E é hoje minha realidade, é aquilo que eu amo, além da minha família, meu Deus, a medicina para mim é tudo. Eu hoje considero que eu não trabalho, eu me canso, eu fico esgotada, mas eu não trabalho porque eu estou fazendo o que eu gosto. Então, quando eu passei meu estudo, o estudo fundamental e fiz depois o Enem com o aqui, aí o Enem, aliás, o ensino médio, aí lá a gente faz uma prova. A gente faz uma prova e escolhe o que quer estudar. Então a gente faz aquela escolha e eu escolhi apenas medicina. Eu podia ter colocado medicina e arquitetura em segunda opção. Só que eu disse, não, eu vou lutar por ser, porque já eu me decidi, já de mais idade, e para fazer o sonho de meus pais, que muitos se esforçaram para isso acontecer. Então eu consegui fazer a prova, fazer essa prova. Em Cuba só tem uma oportunidade, faz a prova uma vez, se você passou, você consegue, se não passou, não tem outra opção. Não existe vestibular, não existe faculdade particular, você passa uma vez ou não passa, e se não passa, o seu sonho será frustrado. Então, felizmente, graças a Deus, com o esforço de toda a família e meu em particular, eu consegui passar essa prova em Cuba e fazer meu estudo. Lá em Cuba não tem nada particular, tudo é do Estado, né? E a faculdade foi assim, a gente não teve que pagar. O preço realmente é esse. Quem tem o conhecimento e passa na prova tem oportunidade, quem não tem pode ter dinheiro, que infelizmente não vai fazer a faculdade. E graças a Deus eu consegui passar esses 6 anos. Trabalhei ainda um tempo lá em Cuba e depois, então, fui para o exterior. Certo. Ô, doutora, além do Brasil, a senhora trabalhou em outros países? Trabalhei. Eu me formei em 1999. Já em 2007, eu fui a trabalhar na Venezuela. Estive trabalhando na Venezuela por 3 anos.
Era um projeto similar ao projeto Mais Médico entre os dois governos de Cuba e Venezuela. Naquele projeto ainda existe o Bairro Adentro, chama-se lá, o projeto Bairro Adentro. Aí eu fui trabalhar lá na Venezuela por 3 anos, desde 2007 até 2010. Aí voltei para meu país, né, natal, para Cuba, e estive 3 anos em Cuba. Aí, em 2013, foi que começou o programa Mais Médico no Brasil, e eu vim para cá. Certo. Ô, doutora, a senhora e quantos tem irmãos, quantos são no total a sua família? Somos 4 irmãos, 3 homens, e eu sou a única mulher, a mais pequena também. Aí é isso, a família, minha mãe e meu pai já é falecido desde 1999, e então somos nós 4 irmãos. É só a senhora que escolheu a medicina ou algum dos outros irmãos também exerce a profissão? Não, tenho o irmão mais velho, ele é médico também, ele é cirurgião oftalmologista, especialista em oftalmologia. O segundo irmão é economista, ele foi no ramo da economia. O terceiro, que nasceu, o caçula dos homens, né? Ele é dentista, e eu que sou médico também, igual que o primeiro. Toda minha cunhada, é uma coisa que atrai, minhas cunhadas todas são médicas. Então minha família, minhas sobrinhas, as 2 filhas do irmão mais velho já são médicos. E minha filha mais velha também agora está no ramo da medicina, está estudando odontologia lá em Caruaru, e a gente sempre tem essa inclinação pela área da saúde. Achamos muito importante, lindo, maravilhoso ver o resultado quando a gente atua e faz as coisas com amor e tem um resultado positivo nos pacientes, né? Amém. Pois é, estamos aqui no Conexão da Cidade, Conexão Entrevista, recebendo hoje a doutora Madeleine Del Rocio. A gente vinha anunciando aí há alguns dias e bastante ansioso por essa entrevista, porque realmente, para mim, novamente, é um orgulho receber a senhora aqui, todos os nossos convidados, mas a senhora em especial, porque eu tenho a curiosidade de saber sobre a nacionalidade de outras pessoas e também, principalmente na questão aí da medicina, que realmente eu sou um admirador dessa área, dos profissionais da saúde que salvam vidas, né? Que realmente são usados por Deus para salvar vidas, para trazer esperança a pessoas que estão passando por algum problema de saúde, e os profissionais exemplares como a senhora vem realmente para ser caminho de Deus, né? Uma ligação de Deus e o ser humano. Então, mais uma vez eu quero aqui retificar aí minha gratidão por a senhora estar aqui junto conosco. Em 2013, aí começou o programa, foi o programa Mais Médico do governo federal aqui do Brasil. Aí fez a parceria com o governo lá do seu país e trouxe, se eu não me engano, cerca de 10 mil médicos de Cuba e de alguns outros países nessa questão aí do programa Mais Médicos. Como a senhora recebeu o convite? Como é que chega o convite para os profissionais? Desde o mês de fevereiro de 2013, em Cuba chegou aquele aviso às secretarias municipais e estaduais de saúde, que o Ministério de Saúde de Cuba, através da OPAS, né, tinha pactuado, tinha feito um convênio, porque Brasil tinha lançado, né, tinha feito um programa Mais Médico, o projeto do programa, né? E ele pretendia importar médicos, porque na ocasião a justificativa era que existiam poucos médicos no Brasil, formados principalmente na área da atenção básica, que são os PCF, que a população conhece, essa atenção primária à saúde. E então, Cuba, como outro país, bem como o Tony relatou, não era só cubano, vieram médicos de todo o mundo. Ele teve a oportunidade de, na ocasião, falar da Dilma Rousseff, a presidenta do país, e eles conveniaram que ele ia aportar um número enorme de médicos, tanto que foi mais de 10 mil mesmo. Acho que chegou a 17 mil, se mal não lembro. Aí chegou o convite, chegou a todas as secretarias municipais de saúde, e lá em Cuba é um pouco assim, eu quero ir, não vai não. Ele que escolhe quem é a pessoa que vai ir. Nessa época eu era assessora de atenção básica no município de Yaguarái, lá em Cuba onde eu atuava,
E eles escolheram, daquele município que tem 51 mil habitantes, escolheram 4 médicos, uma das 4 fui eu. E esse projeto do Mais Médico se materializou no Brasil porque teve muitas pessoas que estavam contra o Conselho Regional de Medicina, os Conselhos Federais, e pessoas que não aceitavam que um médico estrangeiro viesse atuar no Brasil sem ter o CRM, né, sem ter a prova de aptidão. Mas isso foi a congresso, foi a vários níveis, né, a várias instâncias, e foi aprovado finalmente o projeto Mais Médico e se implantou no Brasil em agosto de 2013. Então, desde fevereiro até agosto, eles tentaram filtrar assim, quem era cada pessoa que ia enviar para o Brasil, quem era cada médico que ia chegar. De fato, a primeira turma de médicos cubanos que chegou aqui no Brasil foi dia 24 de agosto de 2013 e apenas fomos 400. Aí fomos 400, a segunda foi em setembro, que foi mais de 1000, e assim depois foi sendo mais crescente o número de médicos por cada viagem que chegava aqui. E nós, os primeiros 400, ele, como eu falei, fomos mais recolhidos, e eles deram para nós aquela mensagem: são vocês, porque vocês têm que mostrar ao mundo, têm que mostrar ao Brasil a qualidade da medicina cubana. Independentemente de qualquer situação do governo de Cuba, das situações que lá acontecem, das quais eu sou muito em desacordo às vezes, e por um desses motivos decidi ficar aqui no Brasil, tenho que reconhecer que a medicina cubana é muito boa. Inclusive, além do charuto que eu tenho conhecido, realmente a medicina é muito requisitada, né, no país de Cuba, lá, e muitos, de uma certa forma, poderia ser até um escape para as pessoas de lá, os povos de lá, se expandir para outros países, mas felizmente por conta do sistema lá não fica impossibilitado, né? Doutora, aí a senhora recebeu o convite, a senhora veio na primeira demanda, né, no primeiro bloco que veio dos médicos, dos 400 primeiros, e como foi para a senhora sair do seu país e vir a um país novo, sem conhecer a cultura, com essa questão aí da rejeição, entre aspas, da questão aí que precisava da admissão para os médicos atenderem aqui. Como foi o seu sentimento de sair do seu país e vir a um outro país desconhecido? Tony, eu já estive antes de vir para o Brasil morando 3 anos na Venezuela. Então, foi difícil, mais uma vez, por segunda oportunidade, deixar minha família sozinha. Vim para um país que eu não conhecia. A dúvida sempre existe, a incertidumbre e o medo de que eu vou encontrar lá, que eu vou achar no Brasil. E mais com aquela força negativa que tinha contra nós, que é essa parte dos Conselhos Regionais e Federais de Medicina, a mesma imprensa, a população, que também tinha informação de que quem vinha para cá não era médico, que era técnico, que às vezes não era formado em nada, e até a população tinha um conhecimento errado sobre quem eram os profissionais que íamos a chegar aqui no Brasil, fundamentalmente o cubano, porque vieram médicos dos Estados Unidos, vieram médicos de todos os países da América e Europa, e não tiveram essa força contrária como tivemos nós os cubanos. Pode ser até pelo número, né? Um número grande de médicos, e até porque nós fomos pactuados através da OPAS. E os outros médicos fizeram um contrato direto com o governo, e questão de governo, né? O brasileiro não entendia porque a gente tinha que, o Ministério da Saúde brasileiro, repassar o dinheiro para o país e ela pagar a Cuba, e não pagava diretamente o médico. E então isso fez com que tivesse uma guerra um pouco grande. E quando eu vinha para cá, além de carregar esse medo, então encontrei a realidade. A gente chegou ao Brasil, aqueles primeiros 400 médicos chegamos, e tivemos quatro polos. Um foi em Fortaleza, outro foi em Recife, outro em São Paulo e outro em Santa Catarina. Aí, para lá, para o sul. Aí, Recife era o polo mais violento, era terrível. Eu posso contar, a gente ficou nos batalhões militares. Tem 2 aí na BR, né, vindo de Recife, tem aqueles 2 quartéis militares, e tem outro mais no centro da cidade. Eu não me sei localizar direito. Aí a gente estava naquele quartel militar com um guarda permanentemente cuidando de nós. A gente saía muito cedo, era 5h30, a gente saía para Vitória de Santo Antão. Tivemos um mês
fazendo esse percurso todos os dias, desde Recife até a Universidade de Vitória de Santo Antão, porque aí a gente então recebia português, porque lembrando, a língua da gente é espanhol e tivemos que aprender a falar português. Foi outra das coisas que a gente teve que mudar na vida para poder vir atuar aqui no Brasil. Então a gente tinha que sair para Vitória um mês todo, madrugada, e voltar já de noite para Recife, para estudar português e aprofundizar nos conhecimentos que a gente sabíamos de SUS, porque não é, mesmo que seja medicina da atenção básica, o SUS no Brasil é diferente do funcionamento da medicina em Cuba. Então, não só existia o medo de separar-se da família, o medo de chegar ao Brasil com um país estranho, a força das pessoas que não queriam que a gente estivéssemos aqui, como que também a gente teve que enfrentar um idioma novo, um sistema de saúde diferente, e a prensa, o jornalismo era horrível. Quando a gente chegava em Vitória de Santo Antão, saía do quartel militar, mesmo que a gente ia escoltado pelos guardas, tinha o jornalismo acima da gente, fazendo questões e puxavam a gente pelo braço. Vem cá, como que tu viesse, deixasse tua família em Cuba? Aí eu tinha que responder, não, e era a realidade. Eu deixei a família, mas eu não abandonei, porque enquanto eu estou aqui cuidando do povo brasileiro, eu tenho confiança e certeza de que em Cuba tem um médico igual ou melhor que eu, cuidando da minha família, e a saúde lá é gratuita. Mas foi difícil, sim, no início. Toda mudança, né, vem anseios, preocupações, principalmente quando a gente sai perto da nossa família, né, da nosso habitat normal, natural, né. Ô doutora, aí a senhora chegou, ficou no Recife, Vitória de Santo Antônio, teve que estudar. Aí quando foi que a senhora, como foi para a senhora vir para Saloá em si? Como foi a sua primeira cidade aqui no Agreste? Foi realmente Saloá? Isso, a gente não tinha noção para onde ia, e o Ministério da Saúde mesmo organizou. Eu percebi, a gente viu que foi pela ordem alfabética do nome. Eu começava com M e eu vim para Saloá. Em Bom Conselho, exemplo, todas eram Olga. O nome dela era Olga. Aí todas eram Olga, que era toda Madeleine, era só eu, a única. Foi uma coisa também que foi diferente. Bom Conselho admitiu 3 médicos, Saloá só pela quantidade de população. Autorizaram ter um médico naquela oportunidade do mais médico. E assim, foi difícil para mim. Aí eu vim para cá em 27 de setembro. Lembro como se fosse hoje. Era a secretária de saúde, era Joana Dark, e ela foi me buscar lá no hotel, depois de passar um mês no quartel militar. Eles viram que a gente já estava de amarrar. Aí levaram nós uma semana antes de começar a trabalhar, levaram nós para um hotel em Recife, para a gente realmente reabilitar a saúde mental, né? Porque era difícil aquela dinâmica de um mês completo naquela pressão, e a gente estava em um hotel que continuava com atividades educativas, mas já estava em um ambiente menos fechado do que seria antigamente o quartel militar. Passar para um hotel aí em Boa Viagem foi bom, e uma semana depois lá foi Joana Dark, com o motorista que era Luciano, e foram os 2 primeiros que eu vi lá. Eu disse os 2 primeiros saloenses, que não era, né? Porque Joana é de Garanhuns e Luciano de Recife, se eu não lembro, mas ele era casado aqui com uma profissional da saúde de Saloá, e eu disse, são meus primeiros saloenses. Fiquei assim muito contente quando eles foram me buscar. Foi exatamente 27 de setembro, então eu vim para aqui, para Saloá. Eu fui muito bem acolhida desde esse momento, e foi esse acolhimento e todo o meu percurso aqui durante estes 11 anos, já vão para 12, pelo povo de Saloá, que me deixaram decidir por ficar aqui. Tá certo, doutora. Eu pedi licença aqui a doutora e aos nossos ouvintes. Vamos para um intervalo comercial, que ele tem que pagar o intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com a nossa continuidade da nossa entrevista com a doutora Madeleine. Conexão Entrevista, Saloá FM, agora são exatamente 10 horas e 26 minutos. Vamos para nossos intervalos. Na sequência, a gente volta com mais doutora Madeleine aqui no Conexão da Cidade. Ok, estamos de volta aqui no Conexão da Cidade. Conexão Entrevista, recebendo hoje a doutora Madeleine, médica cubana, que está aqui na nossa cidade há mais de uma década, atendendo aqui a população de Saloá e região. Estamos recebendo hoje a doutora Madeleine Del Rocio. Doutora, dando continuidade à nossa entrevista, quando a senhora chegou aqui no Brasil, né, que a senhora chegou aqui em Saloá, como foi
os seus primeiros dias de consultório para atender a população, como foi a questão, principalmente na questão de língua, né, de português, mudança de espanhol para o português. Como foi esse primeiro contato e como foi as suas maiores dificuldades? Foi realmente essa questão da língua? Isso, Tony. Eu não percebi muita dificuldade, mas sempre houve. E quando eu comecei a trabalhar aqui, já foi em outubro, eu sempre comecei aí no Portinho da Coab, né, no PCF Antônio Barro. E eu me auxiliava muito da equipe de saúde que trabalhava comigo, uma equipe muito boa, por sinal. E ainda carrego eles no meu coração e carregarei a vida toda. E me acontecia que algum outro paciente não entendia. E eu tinha que chamar a técnica de enfermagem, um agente de saúde, a própria recepcionista ou a enfermeira. Eu chamava para ela me ajudar a traduzir o que eu estava falando. Porque mesmo que eu estivesse falando bem, deve ser pelo jeito de falar, né, que eu não consigo ser igual ao próprio brasileiro, assim que falo português perfeito, mas tento me esforçar. E no início foi sim, alguns pacientes não conseguiam entender, mas buscava o jeito, dava a volta por cima e eles saíam entendendo da consulta, e eu explicava direitinho o tratamento e veio o resultado, mas foi sim um pouco difícil no início. E ainda eu faço plantão em outro município e sobretudo a criança, eles chegam e ficam falando para a mãe, ela fala inglês. Aí eu escuto e começo a brincar, vem cá menino, tu fala inglês? Ele, não, falo não. Então, como que você acha que eu falo inglês, que eu estou falando e você está me respondendo? Então você está entendendo, será que eu falo inglês mesmo? Aí eles falam não. Realmente a mudança de culturas, além da cultura, a questão principalmente da língua, quando chega em outros países, eu vejo o relato de muitas pessoas, né, que deixam seus países e vão para outros. A dificuldade principal é a questão da língua, né, o entendimento. E a senhora se expressa muito bem, eu estava falando aqui no intervalo, a senhora se expressa muito bem na questão da língua. Às vezes falo melhor português de muitos os brasileiros. O brasileiro às vezes troca as palavras do português, né? Principalmente agora as pessoas no celular, eles querem abreviar tudo, aí não querem, aí esquece depois, vai esquecer de falar a palavra, né? Aí coloca você, VC, para colocar as palavras, diminuir as palavras para falar mais rápido, né? Essa questão da nação hoje, na verdade, o mundo todo, essa ansiedade de querer falar tudo e querer ouvir tudo imediato, sem esperar um tempo oportuno. Às vezes as pessoas colocam também a abreviação até nas palavras, né? E a senhora se expressa muito bem, realmente mesmo no português. De 2013 a gente vai fazer 11 anos, no caso, agora você está fazendo 11 anos que a senhora chegou aqui ao Brasil. 11 anos. A sua maior dificuldade realmente foi essa questão da língua, né? E os seus pacientes, como os primeiros contatos com os pacientes, como foi que a senhora se sentiu, a questão do acolhimento, aquele pessoal de Saloá, se a senhora sentiu algum desconforto em alguma vez? Qual foi, além das suas maiores dificuldades, também esse contato com seus pacientes aqui em Saloá? Ô Tony, o acolhimento foi sensacional. Realmente, teve uma primeira fase, uma primeira etapa em Saloá, que eu chorava, todos os dias eu chorava, eu sentia muita saudade. A gente chega no início e essa correria da faculdade em Vitória Santo Antão, aquela perseguição do jornalismo e tal, isso não me deixava nem pensar. Já quando eu cheguei aqui em Saloá e a calma chegou, que eu só me dedicava a fazer a consulta médica, naquele horário da tarde e noite, aquele ócio, aquele momento que eu tinha de pensar em minha família, eita tristeza grande que eu sentia. Então, foram momentos assim de muita angústia, muita tristeza, mas o acolhimento das pessoas de Saloá, da equipe de saúde do PCF Antônio Barro, da Secretaria de Saúde, os meninos que trabalhavam na atenção básica, era a Juliana, a secretária era a Joana, depois veio Manuela, que é minha irmã, amo com todo o coração. Sempre em Saloá me senti muito bem acolhida. E em uma mega quantia a população de Saloá. Eu não tive, assim, não lembro ter tido dificuldade com nenhum saloaense. É uma coisa que, como falei antes, esse acolhimento e meu resultado no trabalho foram as pautas que me ajudaram a decidir ficar por aqui.
que inclusive há 2 anos, vai completar 3, eu fui a morar em Garanhuns, mas eu não abandono Saruá. Eu poderia ter meu consultório em Garanhuns, porque de fato tenho muitos pedidos de pacientes por lá, estou trabalhando em outros municípios, mas nunca sonhei abandonar Saruá, precisamente por esse acolhimento que eu sempre tenho. Realmente onde a gente conversa, as pessoas falam, gostam muito da senhora, né, do seu atendimento, porque a senhora, além de médica, né, além de exercer a sua profissão, a senhora é uma pessoa muito humana, e as pessoas sentem isso, né, os pacientes acabam sentindo isso e criando essa relação, né, de amizade e confiança, né, de confiar no seu médico. Você precisa ter essa relação de confiança e a senhora coloca isso muito bem para as pessoas. Doutora, aí em 2013 a senhora chegou aqui em Saloá, teve esse primeiro contato com os pacientes, e qual foi a sua, além da distância da sua família, e também essa falta de essa perseguição que a senhora falou aí sobre essa questão dos questionamentos, né, da mídia sobre os médicos que estavam vindo de outros países, em especial os médicos de Cuba, né, por conta dessa questão aí do registro, precisar fazer a petição aqui no Brasil também para receber CRM. Então, para a senhora regularizar essa questão aí burocrática, essas questões aí, demorou muito tempo para a senhora se adaptar e também as pessoas, a mídia parar com essa não falar o termo perseguição, mas esses questionamentos? Não demorou muito. Quando eles viram que realmente a gente que vinha, que estava trabalhando pelo Mais Médico, a maioria sempre tem alguma exceção, mas a maioria vinha com o intuito de cuidar da população mais carente, de cuidar desses lugares mais intrincados, mais afastados do país, que não chegava a medicina celular. Então, eu sempre falo, Saruá é um município exemplo, porque podem ver os municípios vizinhos, quem tinha desde 2013, quem teve o programa Mais Médico, se eu posso dizer, Garanhuns não teve no 2013, Paranatama não teve em 2013, Iati não tinha em 2013, Água Bela começou com Mais Médico, mas se mal não lembro, já foi final de 2013 e 2014. E Saruá, diferente a todos, e igual a alguns, né, aqueles que acolheram Mais Médico, foi do que acolheu a primeira turma de 400 médicos. Saruá teve essa visão ampla de que realmente o programa Mais Médico vinha fazer o bem para o município, vinha ter um médico estável no posto de saúde por 4 ou 5 dias, porque tinha um período também de formação, que a gente tinha que fazer um estudo de especialização em saúde da família e comunidade, e tinha 4 horas de estudo por semana. Mas era aquele médico que iria morar na comunidade, era um médico que iria ter conhecimento absoluto de como a população morava, que não só ia ver a doença como uma forma afastada, como um item separado da pessoa, mas que essa doença, ela vem atrelada a fatores biopsicossociais. Teria que entender o paciente no contexto da família. Aquele paciente que decide ser alcoólatra porque ele não quer, mas ele vai entrando no caminho do alcoolismo, da droga. Por que esse paciente chega lá? Será que tem um apoio familiar? Será que ele se desenvolve em um meio saudável? Então, quando a gente entende o indivíduo como um ser biopsicossocial e não como um paciente que adoece, e a doença é uma coisa que chega do ar, a gente consegue ter mais êxito no tratamento. Então, a gente conseguiu demonstrar essa perseguição da mídia, essa coisa, foi rápido para passar. Ainda tem um preconceito. Quando a gente vai em alguma transferência, encontra algum médico brasileiro, infelizmente é o mínimo, porque eu mesma me sinto muito bem acolhida por todos. Mas, até porque eu não dou brecha que seja diferente, veja, não é fácil comigo. Mas eu vejo assim, que tem alguns que ainda olham por cima do ombro, mas eu tento olhar por cima também. Certo. Conexão Entrevista, hoje recebendo a doutora Madelaine Del Rocio, médica cubana que está aqui na nossa cidade e região, atendendo há mais de uma década, fazendo aí 11 anos aqui na nossa cidade e região. Ô doutora, a questão aí da senhora ter saído, né, do seu país, chegar aqui, a adaptação aqui ao nosso país, à nossa cidade,
Qual foi a questão da família? Como foi, quanto tempo que a senhora estava aqui? A família veio junto com a senhora ou veio depois? Quanto tempo depois que a senhora estava aqui que a sua família veio? Eu cheguei em 2013, em janeiro de 2015 eu consegui trazer meu esposo. Em 2016 minhas meninas vieram por 6 meses de férias e voltaram, e já foi em 2017 que eu consegui estabilizar minhas meninas e meu esposo aqui, que foi a partir de que eu tomei a decisão de não voltar. Quando eu já decidi ficar aqui no Brasil, então eu solicitei a baixa lá delas da escola, né, em Cuba, solicitei que elas foram desligadas dos estudos lá para eu trazer elas para o Brasil. Já foi em 2017 que eu completei a família aqui. Aliás, uma parte, né, minha mãe ainda está em Cuba, meus irmãos estão por lá. E é difícil, mas tipo, a família nuclear, aquela mais próxima, que é o que a gente forma a partir do casamento, estão aqui comigo. Certo. Ô, doutora, e foi muito difícil para eles lá aceitar? Como foi essa questão do sistema em si, né? Da questão lá que é muito dificuldade para as pessoas saírem, né? Principalmente, né? Vamos entrar no médico, mas na questão do sistema político é meio complicado para as pessoas saírem, né, do país. Isso, veja. Eu trouxe minha família por reunião familiar. Meu esposo e minhas 2 filhas. E o filho do meu esposo também. Eles estão aqui e eu trouxe por reunião familiar. Eles podem entrar em Cuba quando eles quiserem. Já comigo é diferente. Por quê? Porque eu vim com um convênio através do Ministério da Saúde e em 2016, dezembro, eu tinha que voltar. Aí, como que eu não voltei, eu sou castigada a 8 anos de proibição de entrada ao país. Tá com 7 anos e pouco que eu não posso entrar no meu país. E eles não permitem. Não só a Madeleine, mas a qualquer médico que eles tiram do país para trabalhar em outro lugar. E quando eles chamam para voltar e a gente não volta, eles tem uma lei que eles impossibilitam a volta desse médico ao país por 8 anos. Em janeiro agora de 2025 já se completam os 8 anos e eu posso entrar no país tranquilamente, mas existe isso lá em Cuba. No caso, na primeira leva do convênio, né, entre Brasil e outros países com programas médicos, esse contrato era de quê? 4 anos? Tem um prazo para esse programa, a parceria, ou não tinha? Seria até as 2 partes estivessem de acordo? Tinha um contrato por 2 anos e o médico podia prorrogar por mais 1 ano, mas o médico cubano que com 2 anos decidisse voltar a Cuba estava com sua missão cumprida, entendeu? Não era um menino que não era um médico que não tinha cumprido com o que ele tinha pactuado. A gente podia então estender o serviço por 3 anos aqui no Brasil e com 3 anos tinha que voltar. Eu estava ciente disso, eu tinha que voltar em agosto, né, de 2016, mas chegou o coronavírus, não era o coronavírus, foi a Zika chikungunya. Chegou a Zika chikungunya e teve os jogos aqui também em Brasil e pediram para a gente ficar até novembro e dezembro. Aí foi por isso que eu fiquei até dezembro através do programa Mais Médico, mediado pelo PAIS e o governo cubano e do Brasil, e a partir de dezembro que eu decidi ficar, então me independicei. Certo. E a sua família, como foi a adaptação deles aqui? Já foi menos traumático do que o da senhora quando chegou, porque a senhora já estava por dentro de como funcionava o Brasil. A adaptação para eles foi melhor do que a sua própria na chegada do Brasil? Isso, eu acredito, Tony, eu vivenciei que eles se sentiram mais confiantes, porque eu já tinha alguém da família esperando ele, já tinha alguém que servia de guia, de aconchego, de abrigo. Essa era eu, a mãe da minha menina e a esposa de Raul, né? Aí para ele foi mais fácil que para mim, né, quando vim sozinha. Mas também tiveram sua dificuldade na escola, elas não falavam português. Aí a pequenininha eu coloquei na Santa Mônica, Raul ficava em uma cadeira, ficava Jesse e do lado ficava Raul tentando traduzir a ela o que a professora falava. E Gabriela, que estava no EREM, aqui em Saruá, também o primeiro dia de aula eu fiquei com ela como se fosse uma estudante a mais lá no EREM.
Mas imediatamente as meninas bem espertas, elas bem se desenvolveram muito bem e ficaram bem tranquilas aqui. Aí, no caso, é a senhora, seu marido e seu esposo e três filhos que a senhora tem? São 2 filhas e o filho do meu esposo, né? Que desde pequenininho está na família com a gente, ou eu com eles. E todos eles estão gostando do Brasil? Então... Gostam demais. Tá gostando. Tá certo. Conexão Entrevista recebendo a doutora Madeline Del Rocio aqui na Sala FM 87,9. Doutora, aí em 2017 a senhora teria que, teria que voltar ao seu país de origem por conta aí do prazo. Como a senhora não voltou por conta aí foi o programa que se encerrou, entre Brasil e Cuba, ou porque teria que realmente os médicos que teriam vindo na primeira que teria que retornar o país de origem? O contrato era por 3 anos. E qual é a justificativa de Cuba? Se a gente ficava por mais de 3 anos, a gente ia se acostumar e não ia querer voltar. E foi uma realidade, porque não se compara. Tipo, tem muita coisa boa no meu país, em Cuba: a medicina, o esporte, a segurança lá, muito sossegado, muito tranquilo, mas economicamente realmente é um país falido. E a gente passa necessidades básicas que não consegue satisfazer lá em Cuba. Então eles tinham essa visão que realmente é clara, que depois que a gente passasse mais de 3 anos em um país como o Brasil, que tem outras condições de vida, a gente não iria querer voltar. Tanto que esse primeiro grupo que chegou, a deserção, a quantidade de médicos que ficaram foi muito grande aqui no Brasil. E eu discordei do quê? Com esses 3 anos a gente tinha que voltar sim, mas o cubano que tinha casado com um brasileiro, ou tinha filhos aqui no Brasil já, lhe deram a oportunidade de ficar. Já eu, que meu marido era cubano, eles não me deixavam ficar, mesmo que meu marido já era contratado pela firma essa de energia eólica que estava implantando aqui as torres na Serra das Vacas, né? Serra das Vacas. Isso. Aí ele trabalhava aí, era contratado, ele era funcionário daí, e as pessoas que trabalhavam com ele, os chefes dele naquela ocasião, eles diziam: a gente faz toda a documentação para que seu Raul fique, então sua esposa fica com você por reunião familiar. E o governo cubano não quis aceitar, aí eu decidi então por mim mesma ficar. E tive um acolhimento muito bom, como sempre falei, desde minha chegada pelo município. Na ocasião, o prefeito Ricardo Alves sempre de braços abertos para me receber. Manuela era secretária e, como falei também, aquela pessoa que mora e se sente em meu coração. Então eu tive esse apoio e da população e fiquei tranquila. Então, a senhora falou no início da nossa entrevista que as cidades aqui vizinhas, que hoje acaba sendo uma referência na questão de saúde, tipo Paranatama, entre outras cidades, não tinha essa parceria com o governo, né, federal no programa Mais Médicos. E aqui em Saloá foi um dos pioneiros aqui, o Agreste, né, que trouxe, né, na gestão do ex-prefeito Ricardo Alves. Como foi que a senhora, além da senhora, tinha outros médicos aqui que após a senhora vir, vieram também, né, para a nossa cidade ou região? Sim, era, como você disse, era Saloá, Bom Conselho, Lagoa de Ouro. Próximo aqui eram esses municípios. Não tinha muitos municípios que acolheram mais médicos. Águas Belas também, depois veio Garanhuns no ano seguinte. Eles admitiram, eles acolheram o programa Mais Médico. Mas Saloá foi pioneiro, começou com um médico, que era eu, e depois foi para mais 2 vagas. Hoje, Saloá, desde essa época, consta com 3 vagas do Mais Médico. E é isso, a gente perdi a linha da pergunta, era qual? Além da senhora, mais sim, os cubanos que chegaram, desculpa, Tony. Além de eu, que cheguei em agosto, aí veio em dezembro a doutora Maria Eugênia, e em março chegou o doutor Jurniel. Aí éramos nós 3, depois no início, nós 3 cubanos. Quando a gente terminou, fomos substituídos, né, por outros médicos que vieram. Agora tem 2 médicos brasileiros, doutora Lívia, doutor Silvio, e tem uma médica cubana que atua, a doutora Giselda, atua lá no Capimbau. Certo. Ô, doutora,
a sua família se adaptou bem aqui. A senhora, hoje, praticamente, a gente considera a senhora como salauaense, né? Porque essa relação, como a gente falou aqui, é muito próxima. Eu sou de zona rural, né? Então eu tive acesso quando a gente chegava nos hospitais que tinha o atendimento de todos os profissionais da saúde, mas em especial a senhora, o atendimento era diferente. Era diferente, assim, o profissional, seja de qual área for, seja de pedreiro, construção civil, o médico, o professor, a gente sabe que professor e médico é uma área muito desvalorizada, no sentido de que as pessoas chegam com, não tem paciência para entender o profissional, e o profissional precisa ter esse entendimento, principalmente ter esse amor, né? Porque se não tiver o amor, você acaba tendo somente uma profissão, não exercendo aquilo que você realmente foi chamado, né? E como foi assim os primeiros anos até a sua adaptação, a adaptação das pessoas? Quais são os relatos da senhora, o feedback das pessoas entre esse contato da senhora e as pessoas aqui em Salauá, os seus pacientes? Tony, eu considero que a população de Salauá e dos outros municípios que eu tenho trabalhado tem uma boa referência de minha pessoa. Assim, fico constrangida em dizer, eles me amam, mas eu sinto esse amor. Eu acredito que eles aprovam sim minha atuação na medicina, eles sabem do amor que eu sinto por cada um deles e como eu atendo a todos por igual, independentemente de raça, sexo, preferência sexual, grupo político, todos sabem disso. Sou prova viva e então eles veem esse cuidado que eu tenho com cada um deles, independentemente da situação, e se visando o paciente e sua patologia, o paciente e seu sofrimento, e então eu tenho desse meu cuidado um retorno muito positivo de cada um deles. Certo. Ô doutora, hoje a senhora não está aqui nessa questão aí da saúde, na questão municipal, né, na secretaria, não está atendendo no órgão público aqui na nossa cidade de Salauá. A senhora ficou em 2013 aqui no órgão público, né, trabalhando aqui pela a Secretaria da Saúde, né, que trouxe aí na questão da saúde aqui do nosso município. Até quando a senhora ficou e por que a saída da senhora? Se a senhora quiser falar um pouco aí, fique à vontade. Como foi aí, a senhora recebeu da sua chegada e a sua saída da questão do órgão público aqui em Salauá? Os 3 primeiros anos, de 2013 a 2016, eu trabalhei pelo programa médico exclusivamente na atenção básica à saúde, exclusivamente no PCF Antônio Barros. Não fiz mais nada que atenção básica. A gente não podia fazer plantão, a gente não podia fazer outras atividades porque não tínhamos o CRM. Em setembro de 2016, eu fui fazer a prova de revalida para conseguir o CRM e poder atuar independentemente do programa mais médico. Enquanto saiu o resultado da minha prova de revalida, eu tive um espaço de 1 ano, 2, sem trabalhar na saúde como médica diretamente. E aí, mais uma vez, agradecer a Ricardo, a Manuela, a Alex, a todas as pessoas que fizeram possível que nesses 2 anos eu tivesse trabalho aqui em Salauá. E fui chamada para ter um cargo comissionado, fui coordenadora de saúde mental, estive 2 anos com a parte da saúde mental do município, especificamente no CAPS, com meus pacientes, os mais queridos da galáxia, porque o abraço que eles dão é um abraço sincero, e se eles te olham torcido é porque eles realmente estão sentindo isso, e não tem hipocrisia, tem um coração muito lindo cada um dos meus pacientes, amo cada um deles. E tive 2 anos, depois desses 3 anos de mais médico, tive 2 anos trabalhando na saúde mental do município, sim me desvincular da saúde, mas não diretamente como médica. Aguardei pacientemente a chegada do meu CRM e imediatamente comecei em 2015 a trabalhar como plantonista e em um PCF aqui em Salauá. Aí estava como plantonista no hospital de Salauá e um PCF simultaneando. Estive em Catimbau por pouco tempo e depois fui para o PCF Várzea da Serra, que é aquela experiência incrível. Os meninos são formidáveis, a equipe de saúde, desde a faxineira, Marluce, todo eu penso em amor. É uma coisa que eu posso falar de amor, mas não tenho, tipo, o que eu falo, não descrevo o que eu sinto.
é uma coisa incrível. A população da Várzea da Serra, a coisa mais linda, é uma população humilde, carinhosa. Se hoje eu estou em Caetés e se eu estiver em Antônio Barro, gosto muito da população, mas se me dessem a escolher para eu compensar trabalho, resultados de trabalho, equipe de saúde, todos, se eu fosse dar uma pontuação a cada um deles, eu acho que hoje pediria para a Várzea da Serra. Muito bom lá na Várzea da Serra. Então eu estive em 2015 já com o meu CRM fazendo plantão no PCF da Várzea da Serra, depois de haver passado 3 meses por Catimbau, e decidi sair dos plantões do hospital e decidi sair da prefeitura municipal de Saloá, porque quis abrir meu consultório particular, não me sentia bem já no hospital por diversos motivos que são pessoais, vou me reservar, realmente não me sentia bem nos últimos tempos, e eu disse, eu vou incursionar na área particular, e eu não sabia onde eu ia cair. Eu abri meu consultório, um consultório que não tem toda aquela infraestrutura, mas está apto para funcionar, e estou eu com toda a minha vontade e conhecimento para atender a população de Saloá e aqueles que queiram chegar lá comigo e sabem do cuidado, mas realmente me lancei a um mundo que eu não conhecia, e quero a medicina particular. Nunca pensei que me lancei ao mundo da medicina particular, nunca pensei que eu ia cobrar uma consulta. No início dizia, nunca faria isso, mas a realidade me obrigou a fazer isso, e saí daí do hospital de Saloá ainda com muita saudade do povo que trabalhou comigo. Cada um deles sabe o carinho que eu tenho por cada um dos que comigo fizeram a jornada aí por 5 anos no Hospital Josina Godoy. Mas saí, estou no meu consultório, está indo muito bem, e comecei no Mais Médico em Caetés e faço plantão em Palmeirinho. Então, no caso, a senhora saiu em 2022? Eu saí, sim, foi. 2022, 5 anos, né? 2017 a 2022. Ô doutora, aí o seu consultório a senhora atende aqui em Saloá, quais são os dias e os horários? Eu tenho as segundas-feiras, de 8 horas da manhã. Eu sempre falo, a consulta física no consultório é até 15 horas, porque sempre tenho consulta a domicílio. Aí eu tenho que fechar o consultório e ir a visitar, que a consulta em domicílio geralmente eu faço no horário da tarde. Então, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, por ordem de chegada, a gente atende. É bom sempre ligar, tem um número do consultório, é bom sempre ligar para deixar agendada a consulta, porque tem vezes que não tenho vaga. Então é bom, sempre faço quando o paciente que tem uma urgência no atendimento, tento encaixar, mas é bom sempre ligar para agendar. Tá certo. Vamos pedir licença à nossa convidada, a nossa doutora Madelaine, e vamos aqui pagar mais um intervalo comercial, e na sequência a gente dá continuidade com a nossa entrevista no Conexão da Cidade, Conexão Entrevista, recebendo a doutora Madelaine Del Rocio aqui no Conexão Entrevista. O tempo não sai daí. A boa música volta já aqui na Conexão da Cidade com Tony Lima. Ok, de volta aqui no Conexão da Cidade, Conexão Entrevista, recebendo hoje, tendo orgulho de receber a doutora Madelaine Del Rocio, médica cubana, que está aqui nos dando a honra de trazer aqui, a gente conhecer um pouco mais sobre a doutora. Doutora, a senhora hoje está atendendo em sala particular, né, no seu consultório. Qual o endereço do seu consultório aqui em Saloá? E as pessoas que queiram marcar consulta ou ver na sua agenda a possibilidade de estar presente lá no escritório, como é que faz para entrar em contato com a senhora? A localização do consultório aí na antiga Rua de Bom Conselho, Rua Roldão Tenório. Deve lembrar onde ficou por um tempo o Banco do Brasil, depois daquele acidente que teve aí. Ele esteve localizado, uma instituição aí, um imóvel, né? Acho que é de Senilda. E do lado também estava a loja a loja de Josiane, né? Aí nessa loja, nesse lugar é que está radicando o consultório, frente da casa de Ricardo, ex-prefeito aqui do município, que a gente conhece muito a localização. E então é aí que está funcionando o consultório. A forma de marcação, podem ir presencialmente aí às segundas-feiras, e também podem ligar
pelo telefone 87 DDD 981 8151 1805 de Raul, 81 63 18, agora esqueci, 8151 1693 também, e tem nas redes sociais, eu coloco o número sempre, ele tem um número de contato. Pronto, para os ouvintes aí que tem acesso ao Instagram, Madelaine Del Rosso. Pronto, lá tem todo o caminho, manda lá no PV lá o pedido lá, o contato lá, vai ter o contato da doutora lá no Instagram, tá certo? Ô doutora, já te agradecendo a senhora pela sua vinda aqui, queria falar para os ouvintes que eu vou ter que liberar a doutora, infelizmente, para mim, né? Infelizmente, porque tive essa honra de estar recebendo a doutora aqui, mas ela tem pacientes esperando lá em Caetés, é isso? Isso, Tony. Além de Caetés, a senhora está atendendo em sala particular e na questão da saúde lá pela prefeitura em Caetés. E Palmeirina. Em Palmeirina. Aí, em Caetés, quais são os dias que a senhora está indo lá? Em Caetés estou terça, quarta, quinta e sexta. Segunda estou em salão particular. Em Caetés estou pela prefeitura e pelo programa Mais Médico, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado estou de plantão em Palmeirina. Tá certo. Quero te agradecer a senhora pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e dizer que novamente, em breve, eu gostaria de ter a senhora novamente para a gente trazer mais, abordar, porque os assuntos são muitos, assim, vem muitas curiosidades, tanto minha como dos ouvintes. Eu tenho certeza que os ouvintes também tinham essas curiosidades, saber um pouco mais da senhora, da sua história, da sua profissão e tudo. Ainda ficou algumas questões que a gente temos, mas se Deus preparar, a gente tem uma nova oportunidade, e já fica o convite aqui de antemão para a senhora poder estar aqui conosco em uma oportunidade futura. Obrigada, Tony, obrigada, Saloá. Eu que agradeço por essa oportunidade, eu agradeço e me senti muito confortável, muito bem, e estou de braços abertos para receber o próximo convite. Obrigada e bom dia a todos. Amém. Olha só, você queira, na segunda-feira, o consultório da doutora é na Rua Rodão Tenório, famosa Rua de Bom Conselho, de frente à casa do ex-prefeito Ricardo Alves, tá bom? Então, mais uma vez, doutora, muito obrigado, tenha um bom dia e um excelente trabalho para a senhora, e muito obrigado novamente à senhora. Salão FM 87,9, esse é o programa Conexão da Cidade, voltando daqui a pouquinho. Vamos de música e na sequência a gente volta no programa Conexão da Cidade.